Enquanto você tem projeto de vida, você quer viver mais, você vai dar qualidade de vida aos dias que serão vividos a mais. Né, E por aí, essa é uma frase, né, cara? Duas frases que eu gosto muito, né? O exercício físico não garante mais anos à sua vida, mas garante mais vida aos seus anos. Né? E a outra que eu acho muito legal também, eu sempre falo, idoso é o jovem que deu certo. Olá pessoal, com vocês mais um episódio do podcast O Código PH. Quem não me conhece, sou Paulo Henrique Montenegro Lopes, o professor PH. E hoje eu tenho a honra de receber no podcast esse cara que é uma fera, que é referência para todo mundo. Digo para vocês que 80% dos professores de educação física do país passaram pela mão dele, com certeza. É um grande mestre, uma fera, pai do Kron, marido da Aninha, que nos anos 80 faziam o mundo fitness suspirar ao passarem com seus belíssimos corpos lá da Academia Corporissano. O meu querido amigo, grande mestre, Dilmar Pinto Guedes Júnior. Dil, muito obrigado por você estar aqui, me dar essa honra e oportunidade de estar participando do Código PH. Obrigado você, Paulo. Para mim é um prazer estar aqui, né? A gente já se conhece há muitos anos. Foi meu aluno na faculdade, que nessa turma toda aí. Parece até que eu sou tão velho. Eu sou velho, não sou velho, eu sou clássico. Né? Eu sou um clássico. Mas realmente, muitos professores hoje que são referências, um dia foram meus alunos e eu tenho muito orgulho disso, com certeza. Isso é verdade. O Dilmar, ele é uma referência na nossa área, né? E eu costumo dizer o seguinte: o Dilmar, para vocês entenderem, ele é uma das mentes brilhantes do nosso país no trabalho relacionado ao exercício resistido, à musculação e hoje o treinamento funcional, que ele está aí à frente junto com o filho dele, o Kron, e a Aninha, a esposa dele, né? Eles têm um espaço maravilhoso de muitos anos. Mas o Dil, ele começa lá atrás, nos anos 80, com a Academia Corporissano, que era uma referência na nossa região. Mas eu acho que o mais importante, além do Dil ser uma mente brilhante, ele é um cara que tem um coração imenso, porque ele acolhe todo mundo, né? Ele é muito... Eu falo que o Dil, ele é muito... Uma palavra certa e segura para isso, Dil, para a gente referendar você, além de ser muito amigo, né? Você é uma pessoa que não pensa em si. Todo mundo que passou pela sua mão, você sempre, de uma forma ou de outra, você ajuda, você coloca, dá aquele empurrão profissional, né? Eu acho que é por isso que a vida, Deus é tão bom com você, eu acho que por conta disso, por conta dessa sua... Você não tá nem aí, você quer ajudar as pessoas e ponto. Você não tem a vaidade, você não fica nessa coisa, não, eu fiz, eu faço. Você asfalta pra gente, né? Ter você como referência. Eu digo assim, tudo que eu sou hoje, devo muito a você, aos seus ensinamentos, como muitos de nós. Pô, obrigado, né, Paulo? Eu acho que a ideia é assim, né? Isso vem assim de conceitos, né? Meu pai era uma pessoa assim, né? Meu pai era médico e era uma pessoa que, muitos anos atrás, quem ele pudesse ajudar com a medicina e etc., ele ajudava. Então eu vi ele fazendo isso, né? E acho que foi uma referência para mim, né? Faleceu, mas até hoje é uma referência para mim. E aí, muitas pessoas também me ajudaram ao longo da minha trajetória na educação física. Eu tenho ali um número muito grande. Eu não gosto de citar nomes, até porque a gente acaba esquecendo alguém, que é muito importante, mas muitas pessoas me ajudaram também. Então, à medida do possível, quando dá para a gente dar uma força, indicar, e já que eu tenho aí essa possibilidade, eu tento sempre fazer isso. E, por outro lado, eu fico feliz porque sempre dá certo. As pessoas que eu ajudei, as pessoas que eu indiquei, hoje são pessoas, como eu falei agora há pouco, referências. Então é legal para mim saber que, de repente, em algum momento eu ajudei, em algum momento eu ensinei. Eu digo que isso daí, às vezes, é melhor do que o currículo Lattes, né? O melhor currículo talvez seja esse. Pessoas que um dia você pôde
ajudar, influenciar, e hoje são pessoas de referência. Acho legal. A gente tem sim. Por exemplo, o Cauê. O Cauê já teve aqui no podcast, né? Eu e o Cauê, a gente é da mesma turma, né? E a gente sabe, assim, a gratidão que o Cauê tem, né, com você. Assim como muitos outros. Alexandre Rocha, que é meu amigo pessoal, que é cria sua, enfim, são vários nomes importantes que a gente tem e realmente são vários mesmo. Acho que se a gente for ficar falando aqui, vai o podcast só falando o nome do pessoal, né? Agora, Dil, como é que foi assim essa sua... Como você falou, seu pai era médico, né? Por que a educação física e não a medicina? Eu sempre já contei algumas vezes, quando me convidam, essa história, né? Na realidade, foi a medicina, né? Como eu disse, eu tinha meu pai como referência. A maioria das pessoas tem o pai como referência. Meu pai era, para mim, uma referência, médico. Então, a minha ideia, quando garoto na escola, era fazer medicina. Mas, nesse mesmo tempo, eu sempre fui um cara voltado para praticar esporte. Quando molequinho, futebol. Mas eu vi que futebol não ia longe, não tinha jeito. Aí, até o dia que eu ganhei uma prancha, fui surfar, falei, pô, isso aqui é maravilhoso. Aí, adolescente, na praia, né, vamos dizer assim, surfista, cabelo amarelo, né, e olhando lá aquele surf na Califórnia, os surfistas tudo forte, eu magrinho, adolescente, comprido, falei, vou entrar na musculação. Aí entrei na musculação sem nenhum, né, objetivo e tal, aí comecei a gostar, acabei até um momento surfando menos e treinando mais, até cheguei a ser um atleta de competição de fisiculturismo. Foi essa parte. Mas eu entrei na faculdade de medicina, estudei 1 ano e meio medicina, aí foi quando eu percebi que não era a minha praia, não era o que eu queria, e eu gostava muito do esporte, eu tinha até a ideia da medicina esportiva, né? Medicina na promoção de saúde, mas na ocasião não existia medicina esportiva, imagina, anos 80, começo 80, 81, quando eu estudei ali a medicina. A medicina era, na realidade, não era saúde, era doença, era curar doença. Hoje a gente tem medicina esportiva, né? Aí eu falei, não é isso que eu quero. Aí falei pro meu pai, todo mundo, pô, você vai causar uma decepção pro seu pai, mas eu falei, como eu venho falando aqui, meu pai era o cara, vamos dizer assim, falou, tu não quer? Não quero, pai, não me dei bem. E você quer o quê? Aí que eu falei, agora a casa cai, eu quero educação física, né? Surfista, cabeludo, já tinha 1 ou 2 tatuagens, e meu pai imagina, né? O que ele pensou. Mas aí ele falou, pensei que ele ia dar do contra, ele falou, não, mas se você quer, faça a educação física, seja um bom profissional de educação física, melhor do que um mau médico. E qual é o teu sonho? Meu sonho, eu vinha de academia, né? É montar uma academia. Ele tinha a condição de me ajudar. No ano que eu me formei, eu montei, graças a ele, a Corporissano. E deu certo. A Corporissano acabou ficando muito conhecida em Santos. A Corporissano era a referência. Uma das primeiras academias de musculação que recebeu um número grande de meninas, né, que as mulheres tinham um certo preconceito. Já algumas academias já treinavam mulheres, mas era um grupo pequeno. Mas aí eu conheço muita gente, né, da área, assim, da praia e tal. Aí muitas meninas. Aí começou a garotos, molecada. Aí vieram os idosos, e aí a gente começou a ter esse público. Aí hoje a gente vê muito, uma coisa interessante que outro dia eu estava vendo, né? A musculação para o emagrecimento, trabalhar a musculação em circuito. Lá na Corporissano a gente fazia toda sexta e sábado, e era avulso, quem queria se inscrevia, o circuito de musculação para emagrecimento, olha, em 86, 87. Aí era um modelo dessas aulas que tem hoje, a gente fazia isso lá em 86, 87, misturando alguns exercícios cíclicos, a esteira, a bicicleta, com os exercícios de musculação, na forma de circuito, e ficava lotado, né? Então, aí virou a companhia do físico. O Corpo era uma referência. Eu lembro de você, garoto, né? A gente tem uma diferença de idade pouca, mas quando você tinha 20, eu tinha 15. Né? Então, você tá com quantos agora? Eu tô com 55. Né? Você tá com 7 anos de diferença. Então, lá faz uma diferença. Faz uma diferença, agora não. Mas... Agora não. Agora tu tá mais bonito que eu, pô. não, mas né, imagina você, eu acho engraçado quando a gente é garoto. Imagina, 7 anos. Eu com 18, eu ia, por exemplo,
dar atenção para alguém com 11. Exatamente. 11 anos, e é a mesma coisa. E aí eu ia pro Sesc, aí tinha apresentação da Corporação no Fegid e no Sesc Mob. Né? Sensacional essa apresentação. E eu me lembro de uma apresentação de vocês, a Corporação, que é aquela que foi um sucesso naquele ano. Bananinha, inclusive, estava. Né? Tinha Odilon, cabelo, o Odilon. Né? O falecido Ricardo Mion. E aí vocês entraram fazendo as poses da musculação, né? do fisiculturismo, e o Sesc veio abaixo, né? Todo mundo, ninguém conhecia, né? Aquilo foi uma coisa de louco. Essa referência que eu lembro de você, assim. Aí depois, graças a Deus, eu me tornei amigo do Bananinha, do Edu. Bananinha, quem não sabe, gente, é o Eduardo Bonfim, o Edu, né, que é um excelente profissional, né, personal, fera, né, que também é dessa mesma leva aí. Agora, Gil, você sabe, meu trabalho com idoso já vem há 36 anos e tudo. E eu gostaria que a gente contasse uma história que é muito legal, sabe, gente? Eu, quando fazia faculdade de Educação Física, o Dilmar era meu professor, e ele chegou um dia falando que gostaria de fazer uma pesquisa com crianças, né? Ele vai contar essa história. E aí eu cheguei para ele e falei assim, pô, professor, mas o que é? Não, é uma sala de musculação para atender as crianças, tá? Aí eu falei assim, poxa, eu trabalho com idosos, não dá para montar uma turminha com idosos? Né? Isso a gente está falando, gente, de 2000 a 24 anos atrás, tá? A gente está falando de 2000. Então, lá atrás, a gente já falava, eu já estava com os idosos, trabalhando com os idosos, e aí o Gil deu a oportunidade da gente montar uma sala de musculação dentro da Unimes. Acho que é legal você falar dessa história aí, desde as crianças lá, Gil. Essa história é bem legal. O campus da Unimes aqui na Conselheiro Nebias recém-inaugurado. Então nós tínhamos salas muito grandes, nós tínhamos uma sala que era a minha sala de aula, que era acoplada à sala de aula com uma sala de musculação completa, lembra disso? Um andar enorme, e o curso era manhã e noite. E aí aquela sala ficava ociosa, fechada no período da tarde. E um dos objetivos da universidade é lidar com a comunidade, né? Oferecer. E aí a ideia foi lançar um projeto, na ocasião Musculação Infantil. Olha isso, em 96, eu acho, né? Qual é o período do estudo? Eu fui em 2000. 2000. Isso projeto... então foi 98, não é isso? Foi. 98, 99, com as crianças. Aí nós começamos esse projeto com as crianças, eu fui na sala, que no caso era a sala do Paulo, dessa turma, e falei que eu tinha a ideia desse projeto, que eram com crianças. O Paulo falou para mim, justamente como ele disse, que ele tinha um grupo de idosos, né, que ele estudava, mas já tinha um grupo de idosos. E aí eu falei, olha, tudo bem, nós montamos o projeto de criança, mas paralelo à ideia do idoso, né? Vamos tocar para frente. Aí, enfim, que começou um número pequeno de idosos, um número também, era um número até que grande de crianças, mas o projeto das crianças acabou terminando, né? Por questões, tal, na época, informações, e aquela velha história de que musculação atrapalha o crescimento, né? Coisas absurdas. E aí vinham pais com essa dúvida, aí porque alguém falou, aí foi perdendo até a vontade, eu fui perdendo a vontade de explicar, cansei, expliquei para um, expliquei para outro. Aí o projeto com as crianças saiu. Continuou e ficou mais forte o projeto de idosos. Que aí começou com um grupo pequeno e agora o Paulo fala a evolução e com quantos acabou esse projeto. A gente chegou a 700 pessoas, 700 idosos fazendo esse treinamento. E era sensacional, era uma referência, tanto que assim, eu falo com certeza, a primeira sala de musculação para idosos mesmo, específica, com um atendimento maciço, como foi o nosso projeto. Entendeu? Eu acredito que sim, e não sei se você lembra, mas até hoje, dali surgiram muitas pesquisas. Publicamos muita coisa na época, o grupo de professores da FEFES, e a amostra eram os participantes do projeto. Publicamos muita coisa de idoso, muita coisa interessante, graças a esse projeto da musculação, não sei, chamamos para melhor idade, acho que na época, né? Na época chamava-se, como é que é? Projeto
Projeto Elderly, você deu o nome. Projeto Elderly. Elderly, que eu envelheci Projeto Elderly, né? E aí virou, aí até que então surgiu o teu grupo, que ficou imenso. Aí dali surge o Instituto Energia, o Grupo Energia, né? PH Grupo Energia, e depois que virou o Instituto Energia, virou imenso, tudo baseado ali. Começou ali, eu lembro disso. Final de ano fazíamos festa de confraternização, era muito legal. Eu lembro de uma grande que nós fizemos no Atlético. Sim, no Clube Atlético. Tinha uns 600 pessoas, foi uma loucura. Gente, uma tarde, brincadeira, foi muito legal, lembro disso. A gente já, o que muita gente acha que hoje é inovador, né? A Corpore Santos já fazia. A Corpore fazia, anos 80. Depois fizemos aqui no lançamento da FEFS, no novo prédio, foi muito legal. Ô Dil, e agora, como que tá esse seu... Porque você mudou o foco, né? Você teve, né, a Corpore Sano, Companhia de Físico, e agora você tá com DKG. Né? Quatro pessoas por causa da Ana, né? Eu toda vez eu olhava, eu achava que era um ar. É um jeito, Guedes, né? Maricron Guedes. E como que tá duas coisas, como que tá esse treinamento, né? E assim, e esse prazer de ter o Kron, a gente que viu o Kron, porque a gente que é seu aluno, a gente viu o Kron pequeno, criança, né? E o Kron hoje, mestrado, tá outra fera aí também, seguindo os caminhos do pai. Como é essa relação toda, né? Esse orgulho, a família, né? Trabalhando no fitness, né? Há tantos anos. Eu acho que isso é muito bacana, né? É uma família que trabalha na educação física, né? Eu conheci a Ana na FEFS, conheci a Ana lá na faculdade, aí nos formamos juntos e logo abrimos a academia juntos e casamos. Depois de 2 anos, né? Primeiro levantamos uma verba, aí depois nós casamos. Aí veio o Kron. O Kron, desde pequeno, ele tinha essa ideia, eu saía para os congressos que eu costumo ir, né? E quando eu retornava, eu tinha uma mala que eu carregava meu material e eu gosto de usar bota, então eu tinha minha bota, eu retornava, chegava em casa, tirava a bota, tirava a roupa, ia lá na televisão, de repente ele aparecia na sala. Eu ia lá na sala vendo televisão, ele aparecia, moleque de 6 anos de idade, 7 anos de idade, com a bota e com a mala. Aí já era, escuta, quem é você? Ele falava assim mesmo, eu sou o professor Dilmar. É mesmo? E o que você faz? Ele andando pela sala com a mala. Eu dou cursos por aí. É mesmo? E fala de quê? Força, testosterona. Então ele já tinha isso na cabeça, né? Formou na escola, fez a faculdade, sempre andamos juntos, surfamos juntos, treinamos juntos. A relação de vocês é linda, é exemplar, né? Nós 3 estamos sempre juntos, né? E aí ele começou aquele garoto que você conheceu, o Pivete, que enchia o saco na faculdade, enchia o saco na academia, começou a trabalhar na academia, se formou, partiu para especializações, fez 3 especializações, fez o mestrado, e a gente sempre junto, né? Fez o mestrado aqui na Unifesp e tal, agora está fazendo doutorado aí, e hoje ele cuida muito do DKG. Por que DKG, né? Porque vieram as grandes academias, essas academias de rede, Smart Fit, Blue Fit, e outras, que oferecem um espaço espetacular, enorme, com aparelhos espetaculares, por um preço relativamente barato. Então ficou difícil para a gente competir, né, com esse modelo de empreendimento. Aí o Kron, o cara mais jovem, não fui eu não, foi o Kron, o cara mais jovem, falou, pai, nós vamos mudar o modelo, vamos investir no serviço, vamos investir, o diferencial é o serviço. Em vez da gente fazer um personal, porque o Kron não tem paciência de trabalhar de personal, ele não tem uma pessoa para uma, ele não tem, eu também nunca tive muito. Ele falou, vamos trabalhar com grupos pequenos, né? Vamos fazer um centro de treinamento, material de primeira, lugar bacana, só que horário marcado, preço mais alto, oferecendo serviço, supervisão. Então a gente trabalha mais ou menos assim, são 5, 6 pessoas na sala e sempre pelo menos 2 ou 3 professores olhando essas 5, 6 pessoas. Tem as aulas coletivas de treinamento dele, da professora Roberta Fabi,
que são aulas bem específicas de condicionamento físico, né? Alguns pensam que é o CrossFit, não é o CrossFit, é um cross-training, né? Um condicionamento físico. E o Kron partiu muito para atleta de alto rendimento. Então hoje ele tem atleta, a Tainara Lisboa, do UFC, né? Uma menina que vai ser uma grande campeã, apesar de ter passado agora por uma cirurgia, mas já está se recuperando. Tem atletas que são surfistas profissionais, da divisão de acesso do surf mundial, campeões brasileiros e etc. Marcos Correa, Júlia Santos, Edgar Grogia. E mais toda a turma do boxe, que treina com o Felipe Moledas lá na Box Evolution, a turma do Memorial. Ele é o preparador físico, então eu fico feliz que ele está voando aí. Está cada vez melhor, né? Arrepiando, isso é bom. Poxa, eu já estou me aposentando, né? Fico mais tranquilo. Você agora só vai ficar fazendo... nas ajudas. Só exercício de praia, né? Fico ali, vou no DKG, ajudo, colaboro, coordeno lá a FEFS, dou minhas aulas, que eu nunca vou deixar de dar aula. O que eu mais gosto de fazer, na realidade, é dar aula. Mas estou puxando o freio, né? Tá na hora de dar uma relaxada maior. O Gilmar, ele tem uma frase que é clássica, que a gente copia, né? O Gilmar, ele diz o seguinte, que não existe o melhor. Ele não gosta quando a gente fala assim, ele é o melhor ou não, porque sempre tem algo diferente e quando você se acha o melhor, você não vai para frente, você não cresce. Então você precisa sempre entender que sempre tem algo a mais. Mas ele é o dono daquela frase clássica que eu muitas vezes copio: quem nasceu para ser lagartixa, jamais será crocodilo. Quem sabe vira um calango, né? Quem sabe vira um calango. Aquelas lagartixas marombadas. Mas tem muito esse fator. Em qualquer área que você pensar, essa frase sempre vale, né? Hoje na biologia fala-se muito de a responsividade, né? O indivíduo é responsivo ao treinamento. Muitos colegas, professores, hoje falam muito disso e sempre lembram. Eu fico tão feliz que ele lembra, olha, o Gilmar já falava isso. Porque eu falava de uma forma brincadeira, que é o meu jeito, mas a gente já sabia isso, já percebia isso há muito tempo. Né? Esse negócio de melhor, Paulo, eu não gosto, porque, pensa comigo, né? Talvez alguém se ache o melhor, mas pensa comigo, se existem opções, e essas opções não acabaram até hoje, é porque não existe o melhor. Porque se houvesse o melhor e eu virasse para você e falasse assim, Paulo, eu vou te dar o segundo melhor. Tu ia me dizer, não, eu quero o melhor. Se todo mundo sabe qual é o melhor, quer dizer, os outros não existiriam. Então não tem o melhor, né? É bom você sempre buscar estar, isso é esforço seu, entre os melhores. Mas o melhor esquece que não existe. Não existe. É isso aí, gente. Essa é a sabedoria de Gilmar Pinto Guedes Júnior, né? O nosso querido Gil, para quem o conhece, que é essa fera. Como eu disse, tive a honra de ser aluno, ser amigo. Muita gente não sabe, mas vocês sabem que eu tenho aquele meu projeto que é o ARCE, Atividade Rítmica Cognitiva. Aí um dia eu encontrei com o Gilmar na praia, ele falou assim, Paulão, foi um pouco antes da pandemia, por isso que a gente não retomou essa coisa ainda, mas a gente vai retomar. E aí a gente começou a conversar, pô, Paulão, e aí, como é que tá o trabalho lá com os idosos? Tá, e a gente ficou conversando. Eu falei, pô, eu desenvolvi um método aí que eu chamo de ARCE. Ele, Paulão, é melhor você chamar de arco. Arco não é mais interessante, porque aí você pode até pensar numa questão de longevidade, assim, o arco, uma flecha indo bem longe. Aí eu falei, poxa, Gil, legal. E aí daí que surge o arco, que é o meu projeto, né, que é Atividade Rítmica Cognitiva Funcional, que vem aí do trabalho com funcional, que o Kron desenvolve com muita maestria, o Cauê, né? E então tudo isso vem de informações dessa pessoa totalmente altruísta, abnegado, que veio para o mundo para servir, né, as pessoas e principalmente nos ajudar a servir os outros. Então eu só tenho a agradecer. Gil, a gente vai precisar fazer outro, porque tem muita história sua para contar. E essa história, né, aí do arco, você agora apresentou. Sim. Professor no Connection, talvez o maior evento de treinamento funcional aqui em Santos, do Cauê. Você apresentou muito legal e inclusive já havia apresentado naquela palestra na Unimes, online. É sensacional. Inclusive eu fiz a aula, né?
Quando ele falou, não, é voltado para os idosos, eu falei, estou dentro. 62, eu sou idoso. Aí ele ficou feliz que eu estava lá na frente do telão fazendo. A Ana, minha esposa, olhava, o que ele está fazendo? Eu falei, pô, não, estou dando aula, vou fazer, estou fazendo. Gente, olha só que honra, né? Você vê uma pessoa que é sua referência. Eu até fiquei emocionado, porque eu terminei a coisa, aí eu comecei a chorar. Tava o Cron e a Ana riam tanto. E eu comecei a chorar. E minha mulher falou assim, tá chorando por quê? Eu falei, cara, o Dilmar tava fazendo a minha aula. Tu tem noção do que é isso? Legal. Ah, para. E eu falei, mas o Dilmar fez a aula toda. O Dilmar tava fazendo a minha aula. E depois no Connection, né? Deus é muito bom pra mim também, né? Então, assim, ter você, né? Cauê, que é um amigo, dando oportunidade. A gente já com uma idade avançado, porque eu já tô com 55 anos, você já começa, né, a meio que parar um pouco as coisas, e na verdade, o treinamento funcional, ele tá me possibilitando novas coisas, né, novas possibilidades. E aí eu falo, né, me pergunto, qual é o segredo, né, de uma velhice bem sucedida? É a gente ter força, um trabalho de força, que é uma coisa que aprendi com você, né, a gente ter o cognitivo muito ativo, né? A questão da lateralidade, equilíbrio, mas principalmente a gente ter, e isso vai ficar uma dica, gente, é ter um projeto de vida. Enquanto você tem projeto de vida, você quer viver mais, você vai dar qualidade de vida aos dias que serão vividos a mais. Né, e por aí, essa é uma frase, né, cara? Duas frases que eu gosto muito, né? O exercício físico não garante mais anos à sua vida, mas garante mais vida aos seus anos, né? E a outra que eu acho muito legal também, eu sempre falo, idoso é o jovem que deu certo. Né? É isso aí, pessoal. Gil, eu vou pedir para você fazer as considerações finais, né? Tá uma delícia. Mais uma vez, muito obrigado. Então, você quiser deixar sua rede social, falar lá da DKG, que não é DKA, que eu sempre olhava eu achava que era Aninha, né? É DKG, então fica à vontade, Gil. Não, eu não sou muito bom assim, né, de rede social, mas eu tenho lá meu Instagram, procura, meu nome é fácil, né, Dilmar Guedes. Eu tenho lá na minha rede social, às vezes eu coloco algumas coisas e tal. O DKG, aqui na Conselheiro, né, 517, logo aqui na frente, é só ir lá conhecer, vocês vão ser bem recebidos com certeza. E precisou de mim, eu tô por aí, né? Foi um prazer aqui. Mais um grande amigo, né? Meus alunos acabam se tornando, a maioria se tornam meus amigos. A maioria não, todos, só que uns eu encontro sempre e outros não encontrei mais. Mas quando a gente encontra é uma festa legal. Muito obrigado, Paulão. Eu que agradeço, Gil. Então, mais uma vez, vocês viram, gente? Se você quer ter conhecimento top, alto nível, é lá, Conselheiro Nebias 517, né? DKG, vocês vão encontrar lá a Aninha maravilhosa, que a Aninha é a matriarca, gente. Todo mundo ama a Aninha, mas a gente tem o Dilmar como a referência, mas sempre tem a Aninha ali do lado dele, falando, Gil, vai pra cá, vai pra lá. E assim... Na hora de encontrar o Dilmar, liga pra Aninha. Na hora de encontrar o lugar, liga pra Aninha. E o Cron, que é um profissional que está se mostrando cada vez mais top. Gente, é isso aí. Podcast PH. Venha para o Código PH. Beijos. Fui.